Olá, leitores! Neste vídeo eu vou contar a história de Abraão, o primeiro dos patriarcas bíblicos que recebeu a promessa de Deus de ser o pai de uma grande nação que abençoaria todas as famílias da terra. Quem foi Abraão? Como ele se tornou o escolhido de Deus? Quem foram os seus descendentes? Qual foi o cumprimento da promessa de Deus? Essas são algumas das perguntas que eu vou tentar responder neste vídeo. Então, fiquem atentos e acompanhem essa incrível jornada de fé, obediência e confiança em Deus. A história de Abraão começa quando ele deixa a terra de sua família na cidade de Ur dos Caldeus e segue em direção a Canaã, a terra que Deus lhe indicou. Abraão era filho de Terá, 20 gerações depois de Adão e 10 depois de Noé. Ele era casado com Sara, que era estéril, e tinha um sobrinho chamado Ló, que o acompanhou na viagem. Abraão era um homem rico, possuía muitos rebanhos, servos e tendas, mas ele não tinha um filho, o que era uma grande tristeza para ele e sua esposa. Deus apareceu a Abraão e lhe disse: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra." Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Abraão creu na palavra de Deus e obedeceu ao seu chamado. Ele tinha 75 anos quando saiu de Ur dos Caldeus. Ele levou consigo Sara, Ló e todos os seus bens e pessoas que havia adquirido. Ele chegou à terra de Canaã e armou as suas tendas entre Betel e Ai. Ali Deus apareceu novamente a ele e disse: "À tua descendência darei esta terra." Gênesis capítulo 12, versículo 7. Abraão construiu um altar ao Senhor e o adorou. Abraão continuou a sua peregrinação pela terra de Canaã, enfrentando diversas situações, como a fome, a guerra, a separação de Ló, o rapto de Sara, a aliança com Abimeleque, a contenda com os pastores, a visita dos anjos, a destruição de Sodoma e Gomorra, a expulsão de Hagar e Ismael, a circuncisão, o nascimento de Isaque, o sacrifício de Isaque, a morte de Sara, a compra do campo de Macpela, o casamento de Isaque com Rebeca, a morte de Terá, o casamento com Quetura, a bênção de Jacó e Esaú e a morte de Abraão. Em todas essas situações, Abraão demonstrou fé, obediência e confiança em Deus. Ele também cometeu alguns erros, como mentir sobre Sara, ter um filho com Hagar, duvidar da promessa de Deus, rir da possibilidade de ter um filho na velhice e quase sacrificar o seu único filho. Mas Deus foi fiel, misericordioso e bondoso com Abraão e cumpriu a sua promessa de lhe dar uma grande descendência. A linhagem de Abraão se dividiu em 3 ramos principais: os ismaelitas, os isaqueus e os quetureus. Os ismaelitas foram os descendentes de Ismael, o filho de Abraão com Agar, a serva egípcia de Sara. Eles se tornaram um povo numeroso e poderoso que habitou no deserto de Parã, entre o Egito e a Assíria. Eles foram os ancestrais dos árabes. Os isaqueus foram os descendentes de Isaque, o filho da promessa, nascido de Sara, a esposa legítima de Abraão. Eles herdaram a aliança de Deus com Abraão e se tornaram o povo de Israel. Eles se dividiram em 2 nações: o Reino do Norte, formado pelas 10 tribos descendentes de Jacó, e o Reino do Sul, formado pelas 2 tribos descendentes de Judá e Benjamim. Eles foram os ancestrais dos judeus. Os quetureus foram os descendentes de Quetura, a segunda esposa de Abraão depois da morte de Sara. Eles receberam presentes de Abraão, mas não a herança. Eles foram enviados para o Oriente e formaram vários povos, como os midianitas, os cuxitas, os sabeus, os assírios, os medos e os persas. A linhagem de Abraão se multiplicou e se espalhou pelo mundo, formando a diversidade humana que vemos hoje.
Abraão é considerado o pai da fé e é honrado tanto pelos judeus como pelos cristãos e pelos muçulmanos. A história de Abraão nos ensina que Deus é fiel, poderoso e bondoso e que ele tem um plano para a humanidade, que se cumpre através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, de que em sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra. Esse foi o nosso vídeo de hoje sobre a linhagem de Abraão, o primeiro dos patriarcas bíblicos que recebeu a promessa de Deus de ser o pai de uma grande nação, que abençoaria todas as famílias da terra. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre esse tema tão fascinante. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Um grande abraço e até a próxima.